Graça e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Ela é uma das 5 mulheres que me acha bonita, né? A primeira é minha mãe, a segunda é ela e depois nós terminamos a história. Tô brincando. Bom receber você aqui, amém? Uma alegria receber você aqui. E eu quero te pedir algo. Você está vendo tantas cadeiras vazias do seu lado? Isso não é motivo de entristecer o nosso coração. Se você está aqui nessa noite é porque Deus quer falar com você. Olha para quem está do seu lado. Foi você que Deus escolheu. Amém? Deus escolheu, foi você para estar aqui. Mas amanhã eu quero te fazer um desafio. Amanhã você e eu somos chamados para convidar todos os jovens durante os 2 cultos de domingo. Você vai pegar no ombro dele e vai falar assim: eu não te vi ontem. Próximo sábado eu te espero aqui. Amém? Posso contar com você? Posso contar com você? Amém, glória a Deus. A segunda coisa que eu quero falar antes de iniciar a palavra, antes do Edson preparar ali um pad ali, um fundo musical para colocar, sobre a nossa confraternização. Dia 30 desse mês, no sábado, a partir das 9 horas da manhã, você vai tomar café na sua casa e você vai direto ali para o Clube da Facimp. Nós vamos ter um dia inteiro de brincadeiras, de basquete, futebol, vôlei, pau na lata. Vai ter tudo que você pensar lá. O jogo da máfia, tem uns especialistas aí. Vai ter muita coisa especial. Um almoço delicioso para você, um lanche no final da tarde e uma festa, culto à noite. Também você é nosso convidado para estar lá. Nós vamos ter pulseiras, tá? Amanhã nós vamos providenciar, hoje você pode pegar o nome e no dia você vai receber a pulseira, talvez no outro final de semana. Então, aproveite para fazer sua inscrição, porque são vagas limitadas. Vai ser um dia maravilhoso, abençoado, um dia de comunhão. E eu quero ver vocês lá. Quem vai, levanta a mão. Glória a Deus. Amém? Eu estava em casa há uns 2 dias atrás, pensando, Senhor, eu gosto muito de ficar nas madrugadas, porque como eu trabalhei muito tempo de plantão no hospital, nas madrugadas eu tenho um hábito aí de vez em quando o Senhor me acorda de madrugada. E eu fiquei pensativo: Senhor, o que é que o Senhor quer falar? Será que é eu que tenho que pregar sábado? Será que é eu que tenho que pregar? Ou será que é o André que vai pregar sábado? Eu não sei. Eu fiquei pensando de avisar, sabe? Eu não sei, porque o dia dele está chegando de novo, né? Aí o Senhor me deu uma palavra. O Senhor falou em reset, ou em inglês reset. Resetar, sobre resetar. E eu fiquei pensativo: Senhor, o que é que o Senhor quer resetar? Será que o Senhor quer resetar? É a minha vida, sou eu? O que é que o Senhor quer resetar? E eu fiquei pensativo e comecei a pensar, em quantas vezes eu já tive que resetar e quantas vezes, e o que eu ainda preciso resetar na minha vida para recomeçar. E aí eu fui pesquisar, Senhor, o que é que significa reset? Porque eu conheço tantas coisas que a gente pode resetar. E eu fui pesquisar, o que é que significa reset. O conceito de reset é ação ou ato de apagar ou desfazer alguma coisa. Essa palavra é uma palavra americana, mas tem como sinônimo algumas palavras em português. Significa redefinir, resetar, que é em português, ou recomeçar. Eu quero que você olhe para quem está do seu lado, essa pessoa bonita aí, que está do seu lado. Fala assim: hoje é noite de recomeçar. E eu fiquei pensativo: o que é que nós precisamos recomeçar? Fui começar a pensar em tantas coisas que eu já tive que recomeçar, e o que é que a gente precisa de recomeçar. Quantas vezes você já deu um reset na sua vida? Quantas vezes você já recomeçou algo?
eu comecei a trazer para a minha vida e o Senhor foi me entregando alguns pontos. Eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Quantas vezes eu e você já tivemos que apertar um botão de resetar algo em nós? E eu comecei a lembrar da época que eu jogava videogame. Eu ainda gosto de jogar, né? Inclusive até a Samara, se quiser me dar de presente aí, está chegando o aniversário, quiser me dar meu PlayStation 5, né? Tá aí uma dica, aí uma palavra profética para a vida dela, quem sabe ela me abençoa. E eu lembrei da época que eu jogava, eu até olhei o preço já, viu? Eu vou te mandar, acho que está R$6.500, coisa simples. E eu comecei a lembrar da época que eu jogava, né? Dos jogos simples que eu tinha, na época eu tinha um Super Nintendo, depois tive um PlayStation e tal, e eu lembrando que eu jogando, e no videogame tinha um botão, né, o Select ali, que apareceu a opção de Restart, de recomeçar. Ou quando a gente estava jogando uma fase, e chega num determinado ponto, e você morre, e você precisa resetar para recomeçar. Eu falei, época boa de jogos. Mas assim é na nossa vida. Muitas vezes nós precisamos resetar, recomeçar algo na nossa vida. E quantas vezes eu e você já fizemos isso em alguma área específica? A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 2, no verso 4 e 5, se você puder abrir comigo. Deixa eu utilizar aqui a minha Bíblia nova, que eu comprei ali na livraria, tá? Quem quiser, tem à disposição ali Bíblias topíssimas, assim como essa. Se você quiser compartilhar e comprar alguma Bíblia, dar de presente aí para alguém, fica à vontade. Lá em Apocalipse, capítulo 2, do verso 4 e 5, se você está sem a palavra, divide com quem está do seu lado, ou leia aqui no telão comigo. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Passa por verso 5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Eu li esse texto, já preguei algumas vezes aqui sobre recomeçar, sobre primeiro amor, sobre voltar ao primeiro amor. Acho que esse versículo eu já utilizei em mais de 5 ministrações aqui na Aliança Jovem, mas esse versículo me trouxe uma palavra sobre esse texto. Olhe para quem está do seu lado e fala assim: lembrar. Esse texto fala sobre lembrar. E quando nós damos reset, quando nós recomeçamos, existem duas maneiras de recomeçar, trazendo de volta para o jogo. Se você morreu no lugar, você pode recomeçar daquele lugar. Você está na fase, você tem 10 fases no jogo, e você morreu na fase 5. E às vezes você vai recomeçar, você pode até começar da fase 5, se você não desligar, né, o videogame. Ou às vezes, nós temos que recomeçar do zero. E quando eu li esse texto sobre lembrar, eu só posso recomeçar de onde eu parei, se eu lembrar onde é o lugar. Você está me entendendo? Eu só posso recomeçar se eu lembrar aonde eu parei. E eu trago uma pergunta ao seu coração e não precisa me responder: aonde você parou? Aonde você ficou estagnado? Aonde você morreu nessa fase, nesse jogo onde representa a vida, onde representa o seu ministério, a sua casa, a sua profissão, os seus objetivos, os seus relacionamentos, o seu conhecimento? Aonde você parou? Aonde você estagnou? Aonde você morreu? Porque se eu não lembro aonde eu parei, eu tenho que começar do zero. É algo que nós precisamos definir e redefinir na nossa mente, na nossa cabeça, aonde você parou. Se você não lembra, você tem que começar do zero.
Em um tempo de pandemia, é um tempo de recomeço. O mundo inteiro parou. Lembre-se que no ano passado, no início do ano, nós ouvíamos falar de uma doença chamada aí coronavírus, de uma patologia chamada aí um vírus Covid-19 que estava lá no outro lado do mundo e ninguém sabia se ia chegar aqui, né? Como já surgiram tantas e fica para lá mesmo, como o Ebola foi na África e deu uma volta por lá, mas não chegou aqui, como tantas outras. E o mundo virou de cabeça para baixo. Todo mundo usando máscara, álcool em gel, uma doença que não acaba e tantas pessoas morreram e a economia quebrou e tantas pessoas perderam emprego e você teve que ficar mais em casa, próximo da sua mãe, próximo da sua esposa, próximo dos seus filhos, próximo de quem às vezes você nem passava tanto tempo. Você teve que começar a readequar o jeito de estudar, agora é muito mais online do que presencial, e tudo virou online, até as entregas de comida, houve uma redefinição de quase tudo. O mercado, o Rodolfo que entende muito aí de franquia, sabe que a grande maioria das empresas hoje estão voltadas mais para a área tecnológica, os aplicativos, a entrega, o delivery, hoje a maioria está voltada para isso. Houve uma redefinição de tantas e tantas coisas, um restart para o mundo todo. E nós perdemos tantas pessoas, sofremos com tantas pessoas. Algo dentro de nós começou a ser resetado. E se eu e você não aprendemos nesse tempo o que Deus tem feito, o que Deus permitiu, o que Deus está fazendo, nada adiantou. Nós devemos rever os nossos conceitos se nós não aprendemos nada no meio de uma pandemia. A palavra de Deus fala lá em Lucas capítulo 15, uma história bastante conhecida, a história do filho pródigo. A história conta que ele tinha tudo na casa do pai dele, era ele e o irmão, e lá ele tinha tudo. O pai dele era rico, tinha condição, não faltava nada. Ele era filho amado e querido pelo pai, juntamente com seu irmão. Tinha uma família estabilizada, teoricamente não precisava de nada, não faltava nada para ele. Mas ele perdeu algo, ele perdeu a identidade de filho. E quando ele perdeu essa identidade de filho, ele matou o pai dele no coração. Muitas vezes nós somos assim, nós matamos Deus no coração porque nós perdemos a identidade de filho. Como antigamente hoje você só recebe a herança da maneira normal se o seu pai morrer. E aquele filho pródigo, ele matou o pai dele no coração para pegar a parte que o pertencia. Ele matou o pai dele no coração para pegar a sua herança, porque não podia entregar a herança sem o pai ter morrido. E o pai entregou e ele gastou tudo, estourou do jeito que ele quis. E quando acabou tudo na vida do filho pródigo, quando ele estourou todas as riquezas, tudo aquilo que ele tinha ganhado, tudo aquilo que pertencia a ele, e quando ele estava no lamaçal do pecado, no fundo do poço, sem nada, sem o que comer, ele chegou ao ponto de desejar a comida dos porcos. Ele lembrou da identidade de filho. Ele teve que dar um reset. Ele teve que recomeçar. Ele teve que decidir voltar para a casa do pai. E o bom é que o pai nos dá a chance de recomeçar. O nosso Deus é tão bom e tão poderoso que Ele é o mesmo de ontem e hoje e para sempre Ele será. Ele continua nos amando, nos perdoando, e Ele nos permite voltar para a casa do Pai depois de um reset. Ele nos dá um recomeço.
Eu não sei o que aconteceu, se já aconteceu algo assim na sua vida, se você perdeu a identidade de filho. Mas essa é uma noite de você reconquistar, de resetar e de ter um recomeço com Deus. E lembrar que eu e você somos filhos de um Deus que está na porta esperando o dia de voltar. Eu não sei se as frustrações, se tantas coisas que nós se ocupamos, o trabalho e problemas, muitas vezes nós perdemos o foco, mas essa é uma noite de recomeçar, uma noite de voltar aos olhos para Jesus e recomeçar. O filho pródigo teve a oportunidade de resetar a vida e recomeçar. O bom é que o pai dividiu a herança de novo, tudo voltou a ser dele novamente, assim que Deus faz conosco. Ele nos dá sempre uma nova chance. Eu não sei se você quebrou financeiramente alguma vez. Eu não sei se você perdeu um namoro, um casamento. Eu não sei se você se perdeu no relacionamento com pai, com mãe, com irmãos. Eu não sei se você teve algum problema emocional e você se perdeu. Eu não sei por aquilo que você está passando, mas hoje é dia, hoje é noite de recomeçar. Hoje nós temos a oportunidade de recomeçar. O engraçado é que quando nós perdemos tudo, nós ficamos abalados emocionalmente. É algo normal. Quando você se desestabiliza emocionalmente, quando você perde o caminho de andar com Jesus, quando você se desvia do caminho, quando você perde a noção daquilo, quando você está perdido, nós ficamos abalados, emocionalmente abalados. E muitas vezes nós pensamos, será se Deus me abandonou? Nos dias mais difíceis na nossa vida, às vezes passa na nossa mente, será se Deus me abandonou? Está tudo dando errado, está tudo fora do eixo. Quando eu e você tomamos decisões erradas durante o nosso percurso de vida e as coisas começam a dar errado, nós ficamos pensativos assim, será se Deus esqueceu de mim? Será se eu estou perdido? O que está acontecendo? A nossa emoção fica fragilizada, os nossos sentimentos começam a aflorar, existe um sentimento de perda, angústia. Eu quero te dizer que isso é normal, que isso pode acontecer. Isso pode acontecer, até Jesus ficou angustiado quando ele ia ser sacrificado. Mas ele nunca tirou os olhos de Jesus, nunca tirou os olhos do Pai, de Deus. Esse é o segredo. Se você está perdido, se você está desestabilizado, se você precisa resetar algo na sua vida, eu quero te falar que nessa noite você precisa olhar para o Pai, para Deus. Você precisa olhar para Jesus, porque Ele é o caminho. E o está no singular, só existe um, só existe Ele. Não tem como se encontrar com Deus se não for por Jesus. Se você e eu, se alguém hoje precisa resetar algo, recomece olhando para o alvo que é Jesus. Recomece olhando para Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa vida, da nossa fé. Ele tem poder para nos livrar e para nos salvar. Eu não sei o que você tem passado, mas se você perdeu alguma coisa, se você perdeu tudo, não perca a sua fé. Olhe para quem está do seu lado e fala assim, ó, não perca a sua fé. Você pode até perder tudo, mas não perca a sua fé. Se você perdeu tudo e você não perdeu a fé, você não perdeu nada. Você não perdeu nada. Um recomeço é sempre com Deus. Olhe para Jesus. Muitas vezes eu e você, nós se perdemos no caminho. Nós erramos, nós tomamos algumas decisões erradas. Nós tomamos algumas atitudes erradas. Nós olhamos apenas para o nosso umbigo, para os nossos pés. Nós olhamos apenas para a nossa
para o nosso ser, para o nosso eu. Nós olhamos apenas para o nosso problema, para o nosso quadrado, para a nossa casa, para a nossa célula, para a nossa igreja. Muitas vezes nós só olhamos para nós, para si, só pensando no nosso bem. Muitas vezes nós se perdemos aí olhando apenas para nós, olhando apenas para o problema. Você acha que quando uma pessoa tenta suicídio, ela está querendo resolver o problema? Ela está querendo achar um problema? Não, ela quer apenas acabar com aquele problema. Ela não quer acabar com a vida dela. Alguém que pensa em se matar, ele não pensa em se matar em si por se matar. Ele quer resolver um problema. E está repreendido em nome de Jesus. Se alguém está passando por isso, procure ajuda. Nós fizemos aqui tantos cultos, né, no Setembro Amarelo, mas é o ano inteiro amarelo. É o ano inteiro preocupado com você. Se você precisar de ajuda, nos procure. Não fique sozinho. Mas às vezes a gente se perde em tantas coisas. E a gente fica preocupado, não, recomeçar dá tanto trabalho, né? Recomeçar é tão difícil. A única vantagem de um recomeço e de erros é que trazem ensinamentos. Quando você erra em alguma área da sua vida, e você perde tudo, e você vai recomeçar, dificilmente você vai errar de novo, porque aquele problema, aquela situação, aquele recomeço, aquele caminhada novamente vai te ensinar muita coisa. E dificilmente você vai errar de novo. Um recomeço traz ensinamento, porque você já sabe o caminho correto. Muitas vezes na igreja a gente se decepciona com pessoas. Aqui só tem pecador, gente. A igreja, no dia que tiver só pessoas perfeitas, Jesus já voltou e já levou. Você sabe por que a igreja não é perfeita? Porque nós estamos aqui, nós somos pecadores. E nós às vezes decepcionamos com a igreja, decepcionamos com pessoas. Mas o mundo nos decepciona todo dia e ninguém abandona o mundo. Mas a igreja, quando você se decepciona com alguém, a primeira coisa que dá vontade é, não, eu vou sair fora, estou fora. Se já passou alguma coisa, algum pensamento desse na sua cabeça, hoje é noite de recomeçar. Aqui é o melhor lugar para estar, é onde tem um monte de pecador querendo prestar, querendo caminhar, querendo ser parecido com Jesus, querendo crescer em Deus. Hoje é noite de seguir de uma maneira diferente. É noite de recomeçar algo na sua vida. É noite de dizer, eu vou recomeçar. Você pode falar, não, mas dá muito trabalho recomeçar, eu vou perder tempo, eu vou gastar esse tempo todo de novo. Sim, você vai gastar esse tempo de novo. Você vai se levantar e você vai caminhar de novo. Amém? Você pode dizer amém? Você está aqui comigo? Paulo, ele teve que recomeçar. Ele passou de perseguidor de cristãos, ele matava cristãos, prendia cristãos, perseguia cristãos, atrapalhava os cristãos, a ser o maior evangelista depois de Jesus na face da terra. Ele teve que recomeçar. Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de recomeço. Ele quer recomeçar algo na sua vida. Ele quer fazer algo novo no seu coração, na sua mente. Ele quer te usar nesse tempo. Ele quer fazer coisas novas. Deus é um Deus de novidade. Ele gera novidade todo dia. E as misericórdias dele se renovam todas as manhãs. Lá em Lamentações capítulo 3, versos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são
cada manhã, grande é a tua fidelidade. Você sabia que quando você acordou hoje, Ele fez algo novo em você? Ele deu um reset na sua vida. Ele deu um reset. Quando você aceita Jesus, você sabia que Jesus pega todos os seus pecados e joga no mar do esquecimento, e Ele dá um reset em você e fala assim: meu filho, você não é mais pecador, você é meu filho. Deus é um Deus de recomeço. Ele ama recomeçar com você. Ele é um Deus de aliança, e a aliança não tem fim. A aliança não tem fim, não tem começo. Ele é um Deus de recomeço, e Ele renova as misericórdias todas as manhãs. Ele te renovou nesse dia. A vida é cheia de recomeço. Você já teve que recomeçar tantas coisas. Você que está na escola ainda, eu quero te contar um negócio. Quando você terminar a escola, você vai falar assim: eu terminei o ensino médio. Eu quero te falar que você vai ter que recomeçar a estudar, porque você vai ter uma faculdade. E quando você terminar a faculdade, eu quero te dizer que você vai ter que recomeçar a estudar de novo, porque tem uma pós-graduação, tem um mestrado, tem um doutorado, e tem tantos cursos, tem tanta coisa para fazer. Se você foi demitido e você está num trabalho, você tem que recomeçar, arrumar outro emprego. Se você fechou algo, você tem que recomeçar. A vida é de recomeços. Não fique parado. Se a sua célula fechou, você tem que recomeçar. Se você está desanimado em Deus, hoje é noite de recomeçar. Se você perdeu o primeiro amor, é uma noite de voltar ao primeiro amor. Mas isso começa com uma decisão dentro de você, que vai para fora. E hoje é uma noite de recomeçar. Você é solteiro. Se você é solteiro, quando você casar, você vai recomeçar a sua vida. Se você é casado, quando você tiver filhos, você vai recomeçar uma vida. E amanhã, quando você tiver netos, você vai recomeçar outra vida. A vida é cheia de recomeços. E a Bíblia é cheia de homens e mulheres que recomeçam. E nós aprendemos com tantos homens e tantas mulheres de Deus. Jó dormiu milionário. Aquele homem era íntegro, reto. Aquele homem tinha tudo. E ele dormiu milionário e acordou quebrado. Ele acordou quebrado, perdeu tudo que tinha, ainda perdeu a família. Jó teve que recomeçar. Lázaro, ele morreu. Lázaro morreu, mas ressuscitou. E ele teve que recomeçar a vida. Você um dia estava no fundo do poço e você está aqui hoje. O Senhor te deu um novo recomeço. O que eu aprendo com Lázaro, quando eu li os dois textos, Deus me falou algo. Falou: eu não posso me basear apenas por pecado, porque se Jó era íntegro, homem reto, perdeu tudo que tinha, Lázaro era amigo de Jesus e morreu. Nem sempre um recomeço é pecado na sua vida. Um recomeço muitas vezes é um agir de Deus para te alinhar e colocar no rumo. Nem sempre um recomeço, um restart, um reset é pecado na sua vida. Às vezes Deus quer te colocar no prumo, te colocar numa linha, num caminho que Ele planejou para você, no propósito de vida. E quando você descobre o propósito de vida, fica muito mais fácil. Talvez você está tendo uma vida cheia de resets, cheia de recomeços, porque você ainda não descobriu o seu propósito de vida. Pergunta para quem está do seu lado aí: qual é o seu propósito de vida? Você tem que descobrir o seu propósito de vida. Nem sempre é pecado. Minha vida foi toda destruída. Nem sempre foi pecado. O Senhor está trabalhando na sua vida.
mas Ele pode também provocar um reset na sua vida por conta de pecados. Um recomeço é para todo mundo. Eu aprendo toda vez que eu leio a Bíblia, eu aprendo que um recomeço é todo dia, toda hora, todos os momentos. É dia de recomeçar, é dia de rever os nossos conceitos, é dia de tomar e dar novos passos de fé, é dia de crescer em Deus. O recomeço é para todos, inclusive se você esteve no lamaçal do pecado, se você está triste, desanimado, se você está em pecado, hoje é noite de recomeçar, é noite de decidir: Senhor, a partir de hoje eu não vou pecar mais nessa área, a partir de hoje eu vou vencer isso que me prende, essa corrente vai ser quebrada hoje, eu vou ser curado, eu quero me levantar nesse tempo, nessa geração e ser usado por Ti. É noite de recomeço. É noite de um reset na sua vida. Deus é um Deus de coisas novas. Lá no livro de Isaías, capítulo 43, verso 19. Abre aí comigo. Isaías 43, verso 19. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Deus é um Deus de coisas novas. Ele é um Deus de coisas novas. Ele tem algo novo para você. Ele tem algo novo para você, Tiago. Ele tem algo novo para você, Paulo Silas. Ele tem algo novo para você. Só não pega quem não quer. Deus quer falar com você nessa noite. Ele quer derramar algo novo em você. E você pode receber nessa noite e sair daqui cheio de Deus. Não porque eu estou pregando, pode ser você amanhã aqui, mas é porque Deus quer fazer coisas novas em mim e você. O Senhor tem pressa para você voltar aos trilhos, para você voltar ao caminho, para você voltar a fazer o que você era. O Senhor tem um plano. Será se eu e você estamos atrasados ou adiantados naquilo que Deus queria fazer? Você já parou para pensar onde era para você estar? Onde era para você estar em Deus nesse momento? Onde era para você estar em Deus em conhecimento, na faculdade? Onde era para você estar no mercado de trabalho como profissional? Onde éramos para estar todos nós? Nós precisamos recomeçar muitas coisas na nossa vida. E Deus quer fazer isso em nós. Aí você pode falar: mas Bruno, o meu fracasso lá do passado me deixa abalado. As coisas que eu errei, eu não consigo mais levantar. Eu não consigo mais fazer nada. O fracasso do passado não garante um fracasso no futuro. Assim como o sucesso do passado não garante um sucesso no futuro. Isso depende de decisões que você pode tomar hoje, inclusive agora. É tempo de você decidir recomeçar. O que está para trás passou. O que importa é o que está para frente. Você quer ser amanhã, ter uma família feliz? Você quer ter uma esposa, um marido? Você quer ter filhos, uma família? Você quer ter seu carro? Você quer ter sua família, seu emprego, sua profissão? Você quer ser alguém em Deus? Você quer ser líder de célula? Você tem um chamado para pastor, para missionário? Eu não sei o que você quer, mas depende de uma decisão que você toma hoje. Eu quero recomeçar, eu quero ler a Bíblia inteira, então eu vou começar hoje. Eu quero crescer em Deus, eu quero orar todo dia, então eu vou começar hoje. Eu quero crescer em oração, pois vem para a oração de jovens, ou para a oração de homens, ou para a oração de mulheres, para a oração que você quiser, mas venha. Você quer crescer em Deus? Vamos orar, vamos ler a palavra, vamos estudar, vamos desenvolver amor em Deus. Você quer ganhar, quer fazer a diferença nesse tempo? Comece a pregar, comece a falar do amor de Deus aonde você estiver. Nós não precisamos de microfone, nós não precisamos de altar, nós precisamos ter um coração igual ao de Jesus. É isso que nós precisamos. O seu sucesso está em Jesus, é isso que importa.
É isso que vale. Ele faz nova todas as coisas, e Ele quer fazer algo novo na sua vida. Ele tem poder para fazer. Ele abriu o mar para um povo dele passar. Ele parou o sol por causa de alguém. Ele pode fazer tudo por você, mas Ele quer ter primeiro o seu coração, a sua vida entregue a Ele. Ele quer estar em comunhão com você. Nosso Deus é poderoso e Ele tem poder. É tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar. 2021 tem que ser o melhor ano da sua vida, independente de Covid, de problema financeiro, independente do que seja. Você tem que começar hoje a decidir: eu quero ser alguém em Deus, eu quero ser um bom profissional, eu quero crescer, eu quero desenvolver, eu quero viver os planos de Deus para a minha vida, eu quero cumprir os propósitos para a minha vida. Depende de um recomeço. Depende de uma decisão. Pode colocar aí, Wendy, o teclado aí que acabou. Deu B.O. aí? Amém. Então depende de um recomeço. Depende de uma decisão que você pode tomar hoje. Eu não quero trazer hoje apenas uma boa palavra ao seu coração. Eu não quero apenas porque eu passei uns dias montando a palavra. Eu não quero ser considerado hoje um bom pregador porque a palavra foi maravilhosa. Eu quero que você saia daqui com a decisão tomada. Esse é o objetivo. Eu quero ser alguém em Jesus. Eu quero crescer, eu quero desenvolver. Eu quero amar mais, eu quero viver mais, eu quero servir mais. Eu quero estudar mais, eu quero ser alguém nessa vida, eu quero fazer a diferença. Eu não nasci apenas para pagar boleto. Eu quero fazer a diferença nesse tempo. Você não é chamado apenas para isso. Você pode falar: eu quebrei tanta cara, Bruno, mas eu já passei por tantas situações, eu não aguento mais. Não importa quantas vezes você já caiu, Deus é um Deus de levantar, um Deus de recomeçar. E Ele está sempre com a mão estendida para te levantar. Deus quer te levantar hoje, quer te fazer ir mais longe. Os milagres do passado já passaram. Ele é um Deus de recomeço. Ele quer fazer milagre hoje na sua vida. Ele quer fazer um milagre hoje. Ele diz para Abraão: sai da tua terra, e vai para um lugar novo. Sai da tua parentela e vai para um lugar novo, para onde eu vou te mostrar. Ele deu um recomeço para Abraão. Ele deu um recomeço para Moisés, encontrado em um cestinho. Deus é um Deus de recomeço, e a Bíblia está cheia de recomeços, e é isso que Ele quer fazer na sua vida. Talvez você parou lá atrás, você ainda está parado naquele quebra-mola lá atrás, na estrada da vida, naquele buraco com o carro encostado. Hoje é dia de você botar esse carro para funcionar e voltar para a estrada, a voltar a correr, a voltar a voar. Eu tenho falado para os meninos que caminham comigo: esse é teu ano de voar, esse é teu ano de voar mesmo. É o ano da gente decolar, é o ano da gente colocar o negócio para andar, porque Ele é um Deus de recomeço. Não sei quantas vezes você já teve que resetar o seu celular porque travou, né? Possivelmente seu celular já travou. Inclusive até os iOS trava de vez em quando. Eu pensei que não travava. Quantas vezes seu celular já travou e você teve que resetar? Quantas vezes você já no computador e o computador travou, você teve que resetar? Eu não sei se você já passou por isso, digitando um trabalho, e você digita lá 5, 6, 7, 8 páginas e o computador trava. Aí você e tem que resetar, e muitas vezes você perde tudo. Assim é na nossa vida. Assim é na nossa vida. Muitas vezes, para a gente resetar algo na nossa vida, nós temos que perder o que nós fizemos no passado mesmo, deixar para trás. Às vezes nós temos que perder algumas amizades, perder pessoas que nos deixam para trás, que nos atrasam, perder coisas, situações, perder algumas coisas para nós podermos recomeçar e ir mais longe.
Talvez algo que você carrega te faz ficar mais pesado e te impede de ir mais longe, te faz andar mais devagar e te impede de correr mais rápido, te faz andar apenas no lugar sólido, te impede de ter fé e de ir mais longe, de voar. Talvez hoje é uma noite de você recomeçar e você tem que deixar algo para trás, você tem que abandonar alguma coisa. Você pode dar um reset na sua vida hoje. E talvez você vai deixar algumas coisas para trás. Eu posso passar a noite inteira falando de personagens bíblicos aqui que tiveram um recomeço. A mulher no fluxo de sangue, 12 anos, presa, sangrando, sem perspectiva de vida, gastou tudo que tinha, perdeu tudo. Ela só precisou tocar na orla de Jesus. Ela precisou tomar uma decisão para ter uma vida de recomeço. Zaqueu tinha muito dinheiro, rico, podre de rico, cobrador de impostos. A tendência é que ele roubasse muito do povo. Mas ele teve que tomar uma decisão de recomeçar subindo numa árvore e chamar Jesus e encontrar com Ele. O grande segredo de recomeçar é ter um encontro verdadeiro com Jesus, o nosso Salvador. Você pode ter um recomeço e recomeçar quantas vezes você quiser, mas se você quiser recomeçar de verdade, recomece com Jesus. Recomece com Jesus. Paulo teve um recomeço. O recomeço dele foi tão forte, tão profundo. Foi tão forte e tão profundo que ele falou: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Se eu morrer agora, eu estou com Jesus. Se eu morrer agora, eu estou com o Salvador. Se eu morrer agora, eu vou para a glória encontrar com Ele. Maranata, Senhor, volta logo. Esse é o recomeço. Nós temos que ter essa convicção de recomeçar. Eu vou recomeçar, mas eu vou recomeçar com Jesus. Em João capítulo 3, verso 16, o maior recomeço de toda a história, a Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio e morreu por mim e por você, por amor a nós, mesmo sem a gente merecer. Mesmo sem a gente merecer, para te dar vida, para me dar vida, para pegar os nossos pecados, jogar no mar do esquecimento e nos dar uma chance de recomeçar. Foi isso que Ele fez. Esse é o maior reset de todos os tempos, porque Ele dividiu a história do mundo. Existe um mundo antes de Jesus e um mundo depois de Jesus. Ele é o maior recomeço e Ele quer recomeçar a sua vida nessa noite. Você pode dizer amém? Ele quer fazer algo novo. Você está parado, meu filho, minha filha. Vamos recomeçar. Vamos recomeçar. O Senhor quer fazer você voar. O Senhor quer fazer você ir mais longe. O Senhor quer te fazer grandes coisas em você e através de você, em nós e através de nós. O Senhor quer nos colocar no prumo, no propósito, no lugar centro, no centro da vontade dEle. Esse é o nosso lugar. E se você quiser entrar nesse lugar, fica de pé nessa noite.